Está começando a série As Faces da Covid-19, uma produção dos estudantes da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e Radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Com 6 episódios, a série é dividida em 2 formatos. O formato em áudio trata sobre como o vírus influenciou e desestabilizou a economia do mundo todo, inclusive da Serra Gaúcha. Você pode conferir este formato em freespeech.com.br/rádio. Já a outra parte, vídeo, você pode conferir no canal da Free Speech TV no YouTube, em youtube.com/freespeechtv. Ela vai falar sobre como a Covid-19 atingiu a saúde pública, ultrapassando a marca de 1 milhão de mortes em todo o mundo. Neste primeiro episódio em áudio, vamos contextualizar o ouvinte sobre os impactos causados pelo vírus na economia. No segundo, vamos conhecer histórias de pessoas que foram extremamente afetadas pela pandemia. Já no último episódio da série, vamos apresentar casos de sucesso durante a pandemia e projeções para o futuro da economia. As Faces da Covid-19, uma produção dos alunos da disciplina de Telejornalismo e Radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, chamado SARS-CoV-2. Ele foi identificado em Wuhan, na China, causando a Covid-19. Em seguida, o vírus foi disseminado e transmitido no mundo todo, de pessoa a pessoa. Em 11 de março deste ano, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou pandemia de coronavírus. No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi constatado em 26 de fevereiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro caso foi de um homem de 61 anos. Ele viajou à Itália e deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia anterior à confirmação da doença. Alguns dias depois, em 17 de março, o Ministério da Saúde foi notificado da primeira morte por coronavírus no país. A vítima, um homem de 62 anos, que tinha históricos de diabetes e hipertensão, morreu em São Paulo. No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde confirmou no dia 10 de março o primeiro caso de infecção pelo coronavírus. A confirmação veio pelo meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. O caso era de um homem de 60 anos, residente em Campo Bom, que também viajou à Itália. Já a primeira morte por coronavírus confirmada no Rio Grande do Sul foi no dia 24 de março. O caso ocorreu em Porto Alegre. Uma mulher com 91 anos e que estava internada em uma UTI. Não resistiu e faleceu. Com a rápida disseminação do vírus em todos os estados, o país ultrapassou a marca dos 150 mil mortos e 5 milhões de casos positivos em outubro. Essa disseminação ocorreu mesmo com as medidas de isolamento social propostas pelas diferentes esferas do governo. Além disso, ocorreu também por conta da autonomia dos estados. Muito também foram os questionamentos acerca dos problemas que essas decisões acarretariam, principalmente na economia global. Em virtude da propagação do vírus e de notícias pessimistas, a economia mundial entrou em processo de contração. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, despencou drasticamente em março, caindo 30%. Por dias seguidos, o circuito breaker, mecanismo de paralisação do pregão, precisou ser acionado, o que não acontecia há 3 anos. A professora de economia da UX, Jaqueline Corá, explica que todos os mercados globais foram atingidos em decorrência da propagação do vírus. Mas agora estamos diante de uma crise que atingiu o mundo todo e ao mesmo tempo. Não foi uma desaceleração, e sim uma parada brusca e repentina. Foi como se todo o planeta pisasse no freio ao mesmo tempo. O problema também é que esse efeito foi agravado pelo cenário econômico mundial, que já não estava muito bom, né? Na época, em 2009, nós comentávamos que a economia mundial já começava a dar sinais de desaquecimento. E aí foi nesse contexto que chega 2020 com a crise do coronavírus.
Ainda, conforme a professora, com esse cenário de pandemia em âmbito mundial, ficou evidente o papel do Estado na economia. No mundo todo, os governos agiram para tentar mitigar os efeitos da pandemia. Adotaram medidas tanto de política fiscal quanto monetária, implementaram uma série de medidas, desde o auxílio emergencial para a população mais vulnerável e para as empresas também, que foram os setores mais afetados, como forma prioritariamente de manter a renda e o emprego dessa população. Mas não foram apenas as grandes economias do mundo e as grandes empresas que sofreram com a pandemia. Na região de abrangência da Universidade de Caxias do Sul, muitos foram os prejuízos e os problemas encontrados. Para o secretário da Fazenda de Feliz, no Vale do Caí, Jonatas Weber, os municípios foram muito afetados pela pandemia. Resultado, diferentes tipos de prejuízo. Os municípios sempre tiveram dificuldades, é uma questão histórica no Brasil, até pela repartição de recursos, os municípios ficam com uma parte menor, mas por outro lado são mais organizados em suas finanças, A diversidade é grande, tem municípios em situação muito boa, em situação muito ruim, mas na média a situação financeira era boa. E foram muitos anos de crise, de dificuldades, e os municípios conseguiram dar continuidade aos seus trabalhos. Mas a situação em geral era boa e havia uma expectativa muito boa para esse ano, de a economia crescer, de ter mais recursos, de ter um dinamismo maior. E a pandemia rompeu com essa perspectiva positiva. Se esperava que fosse o início de um ciclo positivo e, na verdade, veio uma situação difícil de ser administrada. Jonatas também é primeiro vice-presidente dos Conselhos dos Secretários Municipais da Fazenda e de Finanças do Rio Grande do Sul, o CONCEF. O comitê faz parte da Federação dos Municípios do Estado, o FAMURS. Segundo o secretário, a economia dos municípios, após o começo da pandemia, está melhor do que se imaginava. No início da pandemia se faziam projeções bem difíceis, obscuras, de queda de arrecadação enorme, de muito tempo para retomada. A retomada em si demorou um pouco mais do que se imaginava naquela época, mas está sendo bom. Até as notícias dos empresários que a gente ouve são boas. Muita gente com surpresa até com a retomada e com situações de falta de matéria-prima também, que é um indicativo de que está acelerada a produção e venda. Claro, alguns setores ainda sofrem, mas esse pós-pandemia está melhor do que se imaginava. No próximo episódio da série As Faces da Covid-19, vamos apresentar histórias de gaúchos que foram afetados financeiramente neste período de pandemia. Mas não se esqueça de assistir também As Faces da Covid-19 em formato audiovisual. Neste formato, a série trata sobre os desafios enfrentados pela saúde pública local. Ela está disponível no canal da Free Speech TV no YouTube, em youtube.com/freespeechtv. Esta série é uma produção dos acadêmicos da disciplina de Laboratório de Telejornalismo e Radiojornalismo do curso de Jornalismo da UF. A produção Ana Carolina Tavares. As locuções são de Greta Camassola e Rodrigo Coutro. Edição e direção Luciano Weber, com supervisão do professor Marcel Bocchese. Confira este e os demais episódios em freespeech.com.br. Universidade de Caxias do Sul, segundo semestre de 2020.